Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal Renko Mais. É o vídeo Day Trade em Ações. Antes de começar esse vídeo, já peço que você deixe o like porque vem um conteúdo bem interessante para você que está interessado em entender um pouquinho mais esse universo do Day Trade em ações da B3. Então vamos começar a falar um pouquinho do Day Trade em ações. É um universo à parte. E o que é então esse universo à parte? É entender que são uma lista de ativos interessantes nas ações para se operar o day trade, então você vai ter muito mais ativos para se operar. Nem sempre, nem todo dia você vai conseguir operar aquele mesmo ativo. Então é diferente dos contratos futuros de mini índice, de mini dólar, cheio. Né? Então é diferente essa movimentação, porque nem sempre você vai conseguir encaixar. Claro que também o mini índice, o mini dólar, dependendo de como você opera, nem sempre você vai estar operando esses ativos. Porém, eles te dão mais possibilidades de operar todo dia, né? Mas nem sempre você vai estar operando aquele ativo, nem sempre você vai estar operando lojas Renner, nem sempre você vai estar operando Magazine Luiza, nem sempre você vai estar operando Vale, nem sempre você vai estar operando Petrobras. Porém, você sempre vai estar fazendo estudos direcionados a esse tipo de ativo para que possíveis movimentações venham a ser lucrativas para você. Esse é um universo à parte do day trade em ações. É ligado à liquidez dos ativos. Pois é, para se operar ações no day trade, é interessante que elas tenham alta liquidez, ou seja, é interessante que elas tenham mais de 100 milhões de reais em negociação por dia. A partir daí você pode estar escolhendo seus ativos e estar operando eles no day trade. Criar uma lista de ativos. Então, o seu próximo passo é o que? É criar uma lista de ativos. É pegar esses ativos de alta liquidez e selecionar ali, criando uma lista, 10, 15, 20 ativos ou até mais, se assim for necessário, se assim for seu desejo e se principalmente você consegue ler todos esses ativos. Você tem que entender que você sempre vai ter que fazer uma pré-leitura no dia anterior ou antes do mercado abrir, para que você veja quais ativos têm uma melhor prospecção de movimentação para aquele dia. E aí você vai ficar em cima daqueles ativos, porque é bem complexo você ficar ativo por ativo, olhando, procurando. Então você já faz uma pré-leitura, entende quais são os ativos que têm uma prospecção de ter uma melhor movimentação, e aí sim separa esses ativos e vai operá-los naquele dia em questão. Você pode chegar a operar 5 até 6 ativos um dia bom na B3 de ações. Então, um dia comum, você opera ali uma, duas ações ali, vai ter oportunidades. Ainda a gente vai para o gráfico nesse vídeo aqui para que você possa entender o que eu quero dizer nessa questão de movimentações. Eu vou dar exemplos no gráfico para você, pode ficar tranquilo. A lista de ações deve conter entre 15 a 20 ativos. Então, por que eu estou batendo tanto nessa tecla, né, de 15 a 20 ativos? Para que você não coloque ativos demais na sua lista e fique sobrecarregado, fique sobrecarregada. Então, comece com menos ativos para que depois a sua lista possa ser acrescentados um pouco mais de ativos. Geralmente, uma pessoa que já tem um bom desenvolvimento, uma pessoa que trabalha muito bem dentro da bolsa de valores, ela vai ter ali entre 30 a 40 ativos de ações voltadas para o day trade. Ela faz as análises, as suas pré-análises e aí sim vai trabalhar as suas operações no dia a dia. Corretoras oferecem alavancagem em day trade de ações. Nem todas as pessoas sabem, mas as corretoras elas dão uma certa alavancagem para day trade em ações. Dependendo da sua corretora, dependendo da ação, você vai conseguir multiplicar por 50 vezes, por 30 vezes, por 40 vezes seu capital em bolsa de valores para operar aquele ativo no day trade. Você não vai conseguir carregar para outro dia, vai ser fechado sua posição automaticamente assim um pouco antes de iniciar o leilão, se você ficar posicionado até o final do dia. Porém, se você fazer sua operação de day trade comumente,
nada vai acarretar e você vai poder estar trabalhando essa alavancagem. Então, o que significa? Vamos dizer que você colocou R$ 1.000 na sua corretora e a ação de Itaú e Tube 4, você pode alavancar em até 50 vezes o seu capital. Então, quer dizer que você pode comprar R$ 50.000 de YouTube no dia. Vamos dizer que YouTube está custando R$ 25. Se YouTube está custando R$ 25 e você tem 50 mil, você pode comprar até 2.000 ações de YouTube para operar no day trade. Essa é a alavancagem de ações que as corretoras dão. Nem sempre vai ser 50 vezes, às vezes vai ser 30 vezes seu capital. Você tem que estar vendo perante a sua corretora qual é a alavancagem que ela dá para cada ativo. Tamanho de renco para as ações. Esse é um fato muito interessante e isso é bem bacana, que mostra o universo à parte que é as ações para day trade. Nas ações, a ideia é você olhar para o TIC, que é o que? O centavo. Cada TIC, para formar um box de renco, é 1 centavo da ação. Então, ações que custam abaixo de R$ 10, quase que não faz sentido você usar renco, porque você vai ter que usar um renco muito curtinho, 3, 2R. Talvez nem eles, às vezes, consigam, dependendo de quanto custa aquele ativo, ter uma movimentação significativa que você vai conseguir operar, que vai te dar padrões operáveis. Então, já tem uma questão do renco no universo de day trade de ações. Você só vai operar ações acima de R$ 10. E é bem interessante que você opere o mais próximo possível de 20 para cima, porque aí você vai ter ali o uso do 4R, do 5R para esse tipo de ações. Para cima de R$ 30 você já vai começar a usar o 7R, o 8R. Para cima de 50, 60, R$ 70 você vai estar usando o 10R. Né? Por quê? Porque são 10 centavos o 10R para se movimentar uma ação. E dependendo da ação, se uma ação custa R$ 3, por exemplo, 2% dessa ação de movimentação num dia comum de movimentação é 6 centavos. Então, você não vai ter ali uma formação muito interessante e isso vai te atrapalhar no utilizar o renco para estar operando o day trade de ações. Então procure ações de alta liquidez, procure ações que tenham um valor mais alto para que você possa estar encaixando muito bem os padrões do Renko Mais aqui para estar operando day trade em ações. O gráfico Renko usa o TIC como base métrica. Então, para que você grave bem isso, o gráfico Renko usa o TIC como base métrica. Então, o TIC mínimo de uma ação é 1 centavo. Então, para você operar as ações, você tem que levar, para você operar o gráfico Renko nas ações, você tem que levar isso muito em consideração, para que você não opere também ativos com um valor muito baixo no preço e que aí você fique preso em operações que não vão ser lucrativas e rentáveis no final. Então tenha isso em mente para que você consiga fazer uma boa lista de ativos para se operar. Então, para gravar de vez, as ações são cotadas em reais e cada TIC vale 1 centavo. Agora, então, vamos lá para o gráfico para ver os exemplos de day trade em ações. Estamos aqui agora no gráfico e vamos mostrar para você como que é então o pensamento desse funcionamento do day trade em ações. Primeiramente, você vai começar com a grade de cotação. Sua Profit, você usa Profit na sua trade, qualquer plataforma que você usa, você vai ter um grid de cotação, você vai ter uma grade de cotação onde você vai conseguir inserir uma lista de ativos. Você pode criar sua lista de ativos da maneira que você bem entender, os ativos que você sinta uma melhor leitura. Porém, entenda que você precisa que esses ativos tenham um certo valor e que esses ativos tenham uma certa volume de negociações no dia. Precisa ser cravado acima de 100 milhões? Não precisa. Tem ativos aí com 50 milhões, com 40 milhões de negociação dia, que te dão boas operações e que você vai conseguir boa alavancagem na sua corretora. Então você tem que saber
bem entender e filtrar. É lógico que acima de 100 milhões é melhor. Quanto maior a liquidez do ativo, melhor a movimentação, mais você vai ter oportunidades de estar operando ele, seja na venda, seja na compra do day trade. Então você vai formular sua lista, formulando sua lista, a partir daí você sempre vai fazer o quê? Você vai pela manhã ou à noite, antes de dormir, enfim, o horário que você se predispõe a fazer sua leitura do mercado, você vai lá colocar seu ativo, por exemplo, Petrobras aqui, e você vai fazer a leitura do dia, né? Você pode pegar lá desde o diário, fazer o 15 minutos, 60 minutos, fazer a leitura para entender o que você pode, ó, por exemplo, aqui, nessa movimentação de Petro, olhando, né, sem olhar o dia de hoje, né, só olhando o dia de ontem para cá, olha só que interessante, né? Quando a gente olha para cá, ó, nós vemos que Petrobras, ela está numa região de suporte muito interessante. Ela veio fechar um gap, ela não fechou esse gap, ela deixou esse gap aberto, ou seja, né, se você tem um gap aberto, ela recusou esse fechamento de gap, ela fez uma movimentação muito forte, onde ela deveria ter partido para esse rompimento dessa região, porém ela parou aqui. Então o que ela abre esse leque de oportunidade para nós? Operar pela manhã, né? O 5R, por exemplo, né? Petrobras, ela está valendo aí R$30, né? Agora, no exato momento, R$30,06. Então você consegue operar esses momentos, né? Que ela vai te dar uma oportunidade do quê? De você extrair um bom capital. Ó, essa barra de 15 minutos, ela foi agora aí, ó, às 1h15 da tarde. Então ela foi aqui, ó. Bem nesse momento aqui. Bem aqui foi a movimentação que a gente teve aí no gráfico, né? Olha ali. Olha lá. Essa entrada, ó, olha que bacana, né? Quando a gente olha como que o Renko mais, né? Essa associação entre você colocar o candle e colocar o gráfico Renko junto, trabalhando a seu favor, principalmente o gráfico de candle mais longo, onde você tem um direcional um pouco mais qualificado para a leitura, você consegue ver que aqui abaixo, ó, deixa eu pegar aqui, aqui abaixo a gente tem uma região, ó, que se formou de suporte, ó, minoritário e maioritário. Então, ó, minoritário, aqui, maioritário. Deixa eu pegar aqui meu point fix. Um momentinho, pronto. Minoritário, maioritário. Ponto de suporte. Olha onde o preço segurou. O ponto de suporte minoritário. Foi aqui. Essa mínima dessa barra. Essa barra virou compradora. Então você já está comprando a volta dessa barra. E o preço subiu quanto daí? Ele subiu 2,30%, simplesmente 69 centavos em mais ou menos aí 30 minutos. Então é uma operação onde você consegue em 10 minutos ali 70 centavos aí. Então você conseguiria aí, que é o que a gente procura trabalhar, né, no 3 para 1, uma operação aqui em Petrobras, você colocaria aí 12 centavos de risco para pegar 36 centavos aqui. Em questão de 13 minutos você fez essa operação no início da tarde. 1h15 da tarde você estaria fazendo essa operação. E pela manhã? Pela manhã você teve um padrão vendedor de candle, muito interessante. Estrela da noite, chama esse padrão. Tá, esse padrão aqui, ó. Opa. Chama Estrela da noite. Olha lá onde é que ele foi. E olha o gráfico de Renko. Olha os padrões do Renko surgindo. Nós temos uma falha de rompimento de 2 blocos aqui. Aqui é uma correção de 4 blocos, mas como ela está vindo num topo, ela está testando um topo, e bem na verdade a correção seria aqui, então isso aqui não pode ser chamado de correção, não é nada, são apenas 4 blocos de Renko, não significa que é para sair vendida aqui, agora aqui sim, aqui você tem uma falha de rompimento de 2 blocos, por quê? Porque eu tenho uma formação de resistência, uma região de resistência. Se eu tenho uma região de resistência aqui acima, isso é bem provável que tenha 15 minutos inserido. Olha lá, 15 minutos está inserido ali. Você tem uma região de muita força aqui em cima. E é de um dia para o outro. Ó. Pode ver, o dia 4 de julho você não teve movimentação de Petrobras para operar, por exemplo. Bem difícil. Mas aqui, no dia de hoje, você já teve 2 oportunidades muito bem feitas.
Uma numa fase de rompimento de 2 blocos para compra e outra numa fase de rompimento de 2 blocos para venda. O mesmo padrão surgindo para você poder operar, seja na ponta compradora, seja na ponta vendedora. E a operação aqui, quantos centavos chegou a dar no final? Né? Ela chegou a dar aí, ó, 52 centavos no final. Aqui você colocaria aí 14, 15 centavos para ganhar 45. 45 está aqui, ó. Você ficaria aí 1 hora e 15 mais ou menos posicionado. As ações é mais demorada, mas se você começar a prestar atenção nas movimentações das ações, você tem também uma tranquilidade para se operar. Não é como, por exemplo, o mini índice que se movimenta rápido demais, ou o dólar que às vezes se movimenta lentamente demais, demora demais para formar uma operação. Quando as ações elas apontam, geralmente elas vão e elas já te dão uma operação onde você já pode colocar seu stop no zero, ficar tranquilo ali no trade e deixar ele seguir até o seu alvo, botar seu dinheiro no bolso e sair da frente do gráfico, fazer qualquer coisa que você queira, menos ficar gastando dinheiro aí, né? Deixando seu capital no mercado. Então vamos ver aqui outro ativo, vamos lá, Vale, vamos ver Vale 3, né? Vale é um ativo que ele custa mais de 50 reais, então é interessante você usar o 10R para Vale, olha aí, ó. Então já começa também essa questão. Vale, por exemplo, no dia de hoje, ó, fechando um triângulo, então a movimentação de Vale hoje, ó, não deu oportunidade, é essa movimentação aqui, o dia de Vale, isso aqui, ó, tá aí, ó. Então você não tem, né, uma movimentação. Vai ter aí 80 centavos. Dá oportunidade? Dá. Você vai aqui, ó, 30 centavos, só que você não vai conseguir os 60. Né, os 90. Então não vale a pena. Não vale a pena você ficar se arriscando se não tiver a movimentação para que você consiga extrair um capital. Por exemplo, aqui você teve uma correção de 3 blocos que expandiu. Você provavelmente ficou um bom tempo posicionado aqui para extrair capital. Porém, olha lá, 1,55 de alta. Então você teve aqui 30 centavos, 35 centavos de risco para conseguir esse 3 para 1. Então, posso trabalhar um pouco menos o Renko e Vale? Acho o 10R está muito longo. Pode, vai para o 8R, por exemplo. Pode operar o 8R em Vale. Vai te dar oportunidades da mesma maneira que o 10R daria, mesma maneira que um 9R daria, mesma maneira que um 5R daria. Você vai conseguir ter oportunidades. Por exemplo, no dia 3 aqui, olha só que interessante, abertura em gap. Então você tem uma abertura em gap. Você pode estar, de repente, inserindo um FIBO aqui, desse fundo, para o topo. Opa, saiu o contrário aqui, o FIBO. Do fundo para o topo. Olha só que interessante, você iria trabalhar, ó, o filé mignon, o filé com fritas aqui, ó, 23,76. Então aqui, ó, nessa operação no 8R, por exemplo, você compraria esse bull aqui, ó, vamos comprar esse bull, um bull de ignição. Você teria um risco de 25 centavos, então você poderia buscar aí, ó, até 75 centavos aqui, ó. É o padrão. É o padrão do Fibonacci, 23,76 aqui. Poderia ter ido mais alto até o 111? Poderia, por que não? Né? Teve aqui ó, a movimentação no 100, R$1,05. A movimentação até o 111, R$1,30, 2% de alta, uma questão de 1 hora e 36 minutos. Então, é uma alta rentabilidade. É um mundo à parte? É um mundo à parte. É diferente como as ações cotam e movimentam o preço? Sim, é diferente. Tenho que ter um tato, uma sensibilidade maior? Sim, só que você também vai ter um leque de oportunidade de ativos maior também para se operar. Então é isso que é a diferença. É esse que é um mundo à parte do day trade em ações. Então, se você tinha o interesse de entender um pouquinho de como é o day trade em ações, espero que você tenha entendido os pontos básicos e principais do que é o universo do day trade de ações.
é um mundo à parte, você tem alavancagem, você tem a questão da corretagem, então você tem que fazer um cálculo somatório, diferente do que você faria no contrato futuro. Por exemplo, no contrato futuro eu consigo trabalhar no 2 para 1 tranquilamente, fazendo minhas operações com 150 pontos de risco no mini índice para 300 de ganho. Já nas ações eu tenho que tentar sempre estar fazendo um 3 para 1 mínimo, para 4 para 1, 5 para 1. Quanto maior você conseguir extrair a movimentação da ação, melhor para você. Porque aí você vai estar fechando cada vez mais positivo, cada vez melhor o seu saldo no final. Você tem que entender que day trade, ele não é um serviço, ele não é algo para você ganhar dinheiro e ficar rico e milionário da noite para o dia. Não é isso. Day trade é um tipo de rentabilidade em renda variável. Então ele faz parte das carteiras de renda variável. Para você viver de investimentos, não basta apenas o day trade. Você pode começar pelo day trade, sim, claro que você pode, mas você tem que ir galgando cada um dos degraus de investimento, aprender opções, aprender commodities, aprender ações a longo prazo, ações para day trade. Se você só opera o mini índice, é interessante você também começar a operar o mini dólar para operar as ações, para operar forex, enfim, para ir crescendo, mas um passo de cada vez. Você tem que se consolidar em um ativo para que você possa dar o seu próximo passo. Não adianta você ficar pulando de ativo em ativo também, sem um ganho real, onde você consegue rentabilizar a sua carteira e extrair capital dali, porque você vai estar girando apenas ativos e não vai estar ganhando nada no final. Você vai estar apenas entregando dinheiro no mercado, deixando o seu capital no mercado. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado você. E se ele fez isso, então eu peço para que você compartilhe esse vídeo com quem você conheça, para que ele possa já também, essa pessoa, estar entendendo um pouquinho do que é esse universo à parte do day trade em ações. Agora um recadinho para você que tem interesse em fazer a mentoria Trade Rico Mais comigo. Abaixo na descrição do vídeo vai ter um link para o canal do Telegram e vai ter um link para uma lista de comprometidos para a última mentoria Trader Rico Mais ao vivo. Está tendo uma revolução aqui nos treinamentos das ações de ensino do método Rico Mais. E esse vai ser minha última mentoria ao vivo. Para quem estiver inscrito na lista de comprometidos ou estiver lá no canal do Telegram, vai ter um desconto especial para fazer essa última mentoria ao vivo. Então, se você quer saber mais, fica atento aí que logo, ainda essa semana, eu vou estar soltando um vídeo explicando como que vai funcionar essa mentoria, o que você vai ganhar com ela e quanto que ela vai custar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!